Olá pessoal, esse vídeo aqui é uma reflexão, é uma coleção de memórias da minha adolescência, de coisas que aconteceram comigo e também eu gostaria de falar um pouco da maconha e de uma experiência que eu tive essa semana com a maconha, né? Então, talvez o que eu vou falar aqui, talvez você pense diferente que eu e tá tudo bem, né? Isso aqui, talvez com essa reflexão, talvez nós juntos aqui a gente consiga refletir esses diferentes pontos de vista e chegar num outro lugar, talvez alcançar um outro entendimento, né, sobre esse tema, né? Então, a adolescência, né, que é uma fase de busca da autenticidade, busca do desenvolvimento, do crescimento, da liberdade, da expansão, né? E a gente vive numa sociedade, numa família, numa escola que tenta ajudar a gente nessa transição em moldar a criança e que tipo de adulto você vai ser, que tipo de homem ou de que tipo de mulher você vai ser. E a adolescência é essa transição onde existe essa enorme pressão externa da família, da sociedade, da escola e de você mesmo também, em que homem você vai ser, em que mulher você vai ser, né? E isso é experienciado com uma intensidade uma absurda, assim, como isso é intenso, né? Porque na verdade existe uma pressão muito grande de que é como se que nessa fase você tivesse que decidir ou definir que tipo de homem, que tipo de trabalho, que tipo de é, que tipo de pessoa, que tipo de adulto você quer ser, né? Então, muitas vezes com isso, com toda essa pressão, vem a necessidade de alívio, de relaxar mesmo, de relaxamento, de escapismo, né, de toda essa pressão. E nas últimas 2 semanas eu tenho olhado bastante para o adolescente que mora dentro de mim ainda, para aquele adolescente que eu fui, né? Então eu tenho assistido séries com a temática, eu terminei semana passada uma série do Netflix chamada 13 Razões Por Quê, uma série bastante pesada que fala de adolescência, de temas bem pertinentes e eu tenho revivido esses lugares da minha adolescência, escutado músicas da época e isso me traz lembranças muito boas de coisas boas que eu vivi e também não boas, né? Na constelação familiar a gente aprende que, na verdade, dentro da gente nós temos todas as fases da nossa vida, desde o nascimento até a infância, né? E muitas vezes os traumas que a gente tem, seja no nascimento, na infância ou na adolescência, eles são como pedras no nosso caminho que nos fazem estar no presente, mas muitas vezes preso ao passado. Então, quando a gente começa a tentar trabalhar esses traumas do passado, a gente começa a liberar essas pedras desse fluxo de vida para a gente conseguir olhar para frente, para o novo, para o mais e não repetir o que aconteceu lá atrás, mas sim curar essas experiências do nosso passado e a partir daí a gente poder ir para frente para o novo com mais força, com mais vida, com mais intensidade, né? E sem sombra de dúvidas, eu acredito que a adolescência foi a fase mais traumática da minha vida. Sem dúvida, a minha adolescência, ela foi uma fase de várias mudanças, né? Eu estudei em várias escolas, eu fazia parte de vários grupos, era o grupo de danças, de escoteiros, os amigos da minha rua, os amigos da minha escola, eu estudava numa escola onde eu pegava carona, na verdade eu morava, né, nessa cidade e eu pegava carona todo final de semana para voltar para casa, para passar os finais de semana. Então, dos 15 aos 20 anos eu já, né, estudava fora, assim, e então eu tive experiências variadas, né, e eu acredito que eu sempre fui um adolescente perdido, né, muito perdido, sem saber quem ele era e sem se conhecer, sem se aceitar, sem se reconhecer. Então eu buscava desesperadamente me encaixar, né? E nesse encaixe, né, eu muitas vezes experimentei a maconha, né? Principalmente na escola, no ambiente onde eu estudava, vários amigos dos quais eu morava junto usavam, então eu tentava usar para para me encaixar, para tentar ser como eles, né? Ou tentar
né? Enfim. Então demorou muito tempo até eu realmente reconhecer que para mim me encaixar eu tinha que reconhecer que tipo de peça eu era, né? E as experiências com a maconha, na verdade, elas não me levaram a lugar nenhum, né? Era, para mim, eu sempre experienciei a maconha como uma profunda dor de cabeça, confusão, nunca me levou para um lugar maior, nunca me levou para um lugar de maior consciência, de mais expansão, né? Ao contrário, isso sempre me levava para baixo, né? E essa semana aconteceu uma experiência, né? Eu estava na casa de um amigo, onde eu tenho livre acesso, né? E tava na cozinha e eu peguei um pedaço de bolo, fiz um café e comi esse pedaço de bolo. Depois ele veio e disse: Daniel, esse bolo não é meu, esse bolo é do meu amigo que deixou aí. Esse bolo tem maconha dentro. E o tamanho, qual o tamanho do pedaço de bolo que tu comeu? Eu falei: um pedaço assim, né? Cara, meu Deus, o que nós vamos fazer agora? E daí veio toda essa preocupação e uma hora depois eu tava completamente drogado, gente. Completamente drogado. Então, foi uma extrema palpitação do meu corpo, do meu coração, a confusão da minha cabeça. Foi uma experiência muito difícil que me fez reviver intensamente tudo aquilo que eu. Todos esses traumas da minha adolescência, né? Porque apesar de eu ter tido uma adolescência bonita, eclética, de várias descobertas e tal, e também tinha esse lado, né? Então, não foi fácil, gente. Não tá sendo fácil porque isso deixou sequelas. Eu me sinto cansado, eu me sinto confuso, me sinto fraco, né? E isso não foi uma experiência, digamos assim, agradável para mim, mas isso aconteceu comigo, né? Sem sombra de dúvida, isso aconteceu comigo. E talvez isso tenha acontecido também pelo fato de que, num grupo do qual eu participo, eu percebi que duas pessoas estavam sob a influência da maconha nos encontros. E eu achei aquilo um absurdo. Eu achei aquilo, meu Deus do céu, como essas pessoas vêm sobre esse efeito nesse grupo. E o Bert Hellinger sempre fala, né, que tudo aquilo que a gente condena, a gente recebe a energia daquilo. E eu literalmente senti isso na pele, né? Então, talvez cada pessoa tenha o seu caminho e isso não é algo pessoal para mim. Cada pessoa tem o seu caminho e busca aquilo que acha que é bom para ela, mas o que eu acho é que, na verdade, você não precisa usar de uma erva para alcançar um estado de consciência. E as pessoas falam que a maconha limpa os neurônios velhos do seu corpo para neurônios novos ativarem sinapses do seu corpo, então ajuda os neurônios velhos a sair, mas se você não confia na sabedoria natural do seu corpo de fazer esse processo por si só, por que você precisa utilizar de uma planta que tem esse efeito, né? Eu acho, na verdade, que com toda a dor que a nossa sociedade experiencia, né, com todo o nosso medo de não olhar para os nossos traumas, de não olhar para as coisas que aconteceram com a gente e tentar abraçar, eu tentar num fim de tarde, talvez, ao invés de escapar desses traumas, que quando eles vêm à tona, de eu sair para dar uma volta com o meu adolescente e conversar com eles, e tá tudo bem, hoje você sabe quem você não precisa passar por esse tipo de experiência mais. Deu tudo certo, tá tudo bem com você agora. Então você pode abraçar tudo aquilo que aconteceu, do que foi, do jeito que foi, para que você abrace isso e que para você se sinta mais pleno para viver o seu presente. E não tente escapar ou tente fugir do seu passado ou tente apagar aquilo ou tenta rasgar as experiências ruins, né, os relacionamentos ruins que você teve, tirar, não, isso faz parte de você. Aceite isso, tome isso no seu coração, né? Então, a sociedade está muito doente porque, na verdade, a gente tenta escapar, a gente tenta fugir dos problemas. A gente, muitas vezes, não tem a força para encarar, para tomar tudo aquilo que aconteceu com a gente. E aí vem o escapismo,
Eu coloco a maconha nisso, essa é a minha opinião. Eu coloco a maconha nisso, eu coloco o álcool nisso, eu coloco o cigarro nisso, eu coloco tudo aquilo que você usa para tentar fugir. Eu coloco o sexo nisso também, né? Tudo aquilo que você usa para tentar escapar, para tentar aliviar a dor, para tentar não encarar aquilo. E é claro, cada um no seu processo, com o seu tempo e com aquilo que você pode lidar hoje. Mas a gente vive numa sociedade muito doente, gente. Muito doente. Extremamente doente. E essa é uma reflexão para que talvez a gente consiga olhar as coisas que aconteceram com a gente sobre um outro prisma, sobre uma outra perspectiva, né? Essa experiência que aconteceu comigo do bolo de maconha, eu não condeno ninguém. Eu abri a geladeira e comi o bolo, né? Então isso de alguma forma aconteceu comigo. E a única coisa que eu posso fazer é abraçar a experiência e tentar aprender com isso algo para tocar aqui para frente. E talvez esse vídeo é isso, é uma forma de dizer que isso aconteceu comigo, isso talvez aconteceu com você, isso existe, isso acontece, né, na nossa sociedade e que talvez se a gente ajude o adolescente a, a se conhecer mais, a se aceitar mais, a se, a se descobrir de uma forma saudável, talvez isso realmente vai levar adultos mais conscientes, adultos mais inteiros, adultos mais completos, né? A gente lida com as coisas de acordo com a nossa capacidade que a gente tem de lidar com aquilo, de dar conta daquilo. Muitas vezes a droga é uma forma de lidar com algo que eu não dou conta. Então eu não dou conta daquilo, então eu preciso daquilo para ter um escape, para ter um alívio, para ter um relaxamento, né? Mas existem formas super saudáveis da gente fazer isso, gente. Você pode fazer uma caminhada no fim de tarde, você pode praticar um exercício, você pode praticar yoga, você pode fazer parte do grupo de meditação. Isso eu tô falando coisas aqui da minha realidade. Você pode sair para tomar um café com um amigo, você pode sair para dar uma caminhada com um amigo. Se você não tem isso agora na quarentena, você pode olhar um filme que faça você sair um pouco da sua realidade, escapar um pouco, né? Você fechar tudo e assistir aquele filme e tá naquela realidade por 1 hora e meia, 2 horas que seja, para você conseguir abstrair um pouco, a capacidade de abstração, mas de uma forma saudável. Essa é uma reflexão que eu tenho para fazer aqui. E talvez você olhe esse vídeo e diga assim: ah, olha aí o cara cheio de julgamento sobre maconha e não sei o quê. Mas se você está olhando para mim desse prisma, você também está me julgando. Então, na verdade, o julgamento existe. Eu não estou aqui fazendo de conta que eu não julgo, né? Porque o julgamento existe. E eu sou imperfeito. E hoje eu gosto da minha imperfeição. E eu também gosto dos limites que eu tenho. Porque só um adulto tem limites, sabe até onde ele pode ir e até onde ele não pode. Aquilo que é bom para ele e aquilo que não é. Essa coisa sem limite é uma coisa de adolescente. É uma coisa que a gente experiencia na adolescência. Quando a gente cresce, a gente tem limite e a gente gosta dos limites também. E a gente gosta daquilo que nos faz sentir bem de acordo com até onde eu posso ir. E essa reflexão também gostaria que seja uma forma de que a gente realmente tentar ver, né, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos amigos, quanta inconsciência existe, quanta inconsciência existe no mundo, quanta vontade de fugir, vontade de escapar, vontade de abstrair em vários níveis, né? E quão difícil é pra gente às vezes encarar, tomar, tomar consciência, realmente receber e integrar, né, as nossas experiências mais difíceis que aconteceram no passado, que acontecem no nosso presente também, e de que forma a gente pode tocar isso à frente. Isso vem do movimento de dentro da gente e isso vem também da vida, muitas vezes. Os traumas, as experiências, elas vêm da vida, das circunstâncias, das pessoas, das situações. E isso também vem do movimento interno, que desencadeia um movimento externo também. E quando eu consigo mudar o meu olhar, quando eu consigo curar algo de mim, dentro de mim, eu talvez
tô curando também a minha realidade, tudo aquilo que eu vivo fora de mim. Tá bom, pessoal? Eu agradeço se você ficou comigo até o momento. Eu espero que isso te ajude de alguma forma a fazer uma reflexão sobre esse tema. E eu espero que você tenha uma ótima semana. Um abraço.